Fala pessoal do Papo de Autor, beleza? Meu nome é Valdir Ali Santos e você está no Papo de Autor Entrevista, onde autores compartilham experiências e opiniões. Gêneros literários em ascensão. A gente está sempre naquele mesmo óbvio de comédia, romance, terror, ação e os gêneros que estão crescendo. Para conversar sobre isso, eu trouxe um cara que escreve light novel, o primeiro escritor de light novel no Brasil, e ele vai falar um pouquinho sobre esse estilo literário e a gente vai ver qual que é a projeção dele para esse mercado. Confere aí que vai ser um papo bem legal. Henrique, primeiro eu queria agradecer por você estar aqui, né? A gente sempre se fala pelos grupos, pelo fórum. É sempre um prazer conversar com você, não é a primeira vez que a gente vai fazer alguma coisa do estilo junto. E antes de começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os seus projetos, sobre o que você está escrevendo, sobre o que você já lançou e como que é esse mundo literário para você. Eu escrevo já tem uns 6 anos, né, e tal. Já publiquei algumas light novels, alguns livros. Tenho essa sagazinha aqui, a Crônica de Ista, que tá os dois voluminhos aí. Tá os dois aí Tá em aqui. cima. Aí, também publiquei esse daqui, que é um drama adolescente. Saiu um pouquinho da fantasia, né? E, claro, participei do Curtos e Fantásticos Volume 2 com o E também Valdir tá. e muita A galera gente tá aqui, incrível. tá, Já tá participei aqui de com outras coletâneas de contos também. Ah, Agora estou investindo um pouquinho em contos desde que a gente começou essas antologias e tal. Descobri que vale muito a pena. Lancei um final do ano passado. Tô com um para lançar agora que você mesmo leu. Arrumei o que tinha que arrumar ali. Pretendo ver se eu lanço ele logo. Tá ficando bem legal. E já tem planos de livros agora para esse ano. Tem que lançar o terceiro livro do Ista. Tem o Sam, que a gente deve conversar também. Uma light novel se passa em BH. Muito bom, muito bom. Vamos ver se vai dar certo tudo. Ah, muito legal. Eu tinha lido os seus livros no Kindle e mesmo assim comprei o livro, gostei bastante. Deixei estar aqui. E, é legal porque nunca imaginei, né? Nunca fui muito de ler coisa fora do que eu gosto de ler. Só que quando a gente conversa com o pau de autor, a gente percebe que tem algum potencial ali, a gente sempre lê, né? Eu sempre pego o livro pra ler. O pessoal não se ilude, eu não pego pra ler de todo mundo não. Dá impressão, mas eu não pego pra ler de todo mundo não. Eu pego pra ler de quem eu vejo que tem potencial escrevendo. Senão, também não dá, né? Pra Não tem como pegar sair de fazendo todo mundo. caridade. Não, Não tem não. como, né? Eu queria muito poder pegar Aí, livro de todo mundo, mas, mano, eu é, não tenho ó, dinheiro pra isso. não tem, exatamente. E eu coloquei como meta pra, sempre pegar e ajudar alguém de papo de autor, que está começando, só que tem que ter um potencial. Eu não vou. Tem muita gente que começa a escrever lá que você vê que, cara, não vou comprar esse livro, cara. Não faz sentido comprar esse livro. Mas eu tenho muito livro da galera do papo de autor aqui. Todos os livros que eu peguei pra lá eu nunca errei. São livros muito bons, recomendo. Tem do Farrell aqui. A da Ana não precisa falar, né? Que a Ana já é uma consolidada no mercado. Ana. Tem Inclusive, eu tenho que ler do ainda João da Ana, também. tá no meu Kindle já pra eu pegar pra ler. Tem Muito muita bom, Ana gente. Cristina. O da Karen eu tenho aqui também. O da Karen tava ali. Ah, droga, não vou achar agora. Mas o da Karen, o Joia da Alma tava aí. Mas, não, mas se você olhar o grupo Papo de Autor tem muito. A gente já saiu um finalista do prêmio Japutiti Pois lá e é. eu acho que para os próximos anos tem muita coisa boa vindo. Mas voltando aqui à nossa conversa, eu queria saber quando que você decidiu começar a escrever? O que te deu aquele insight? Você falou que está escrevendo há 6 anos, mas quando que você começou, falou assim, não, agora eu quero ser escritor ou sempre foi uma vontade sua? Cara, eu comecei a escrever, na verdade, com a história do Ista. E foi por uma coisa muito aleatória. Ah, Eu sempre escrevi desde novo, escrevia poema, escrevia. E aí chegou um momento que eu escrevia poesia, escrevia música, mas aquilo não estava servindo para mim. Eu achava que eu precisava de mais espaço, né? E eu comecei a escrever trechinhos que eu postava no Facebook, geralmente cenas baseadas em jogos que eu estava jogando, livros que eu estava lendo. E aí eu escrevi um trechinho que era sobre uma estrela, ele estava observando a Terra, não estava entediado pra caramba, milhões de anos observando, não queria saber de mais nada, não tinha nada de novo pra ele. E ele vê uma elfa tocando alaúde.
no topo de um morro. Ele fica tão impressionado com aquilo, por ser tão simples e ao mesmo tempo tão bonito, que ele desce. Ele resolve descer e tal. Era isso. E eu fiquei, mano, por que tem uma estrela observando ali? Mano, por que tá... Os elfos saíram da história, as estrelas continuaram e foi crescendo. Eu comecei a escrever, cara, no trabalho, fazia estágio na companhia de habitação de Minas Gerais. Às vezes estava lá à toa e comecei escrevendo de boa, tranquilo lá e tal. Nunca imaginei que ia virar livro ou coisa do tipo. Eu tava escrevendo. Ia ficar um trechinho de Facebook maior do que o normal. Mas na mesma época, eu tava lendo o Eduardo Spohr, Batalha do Apocalipse, e a Crônica do Matador do Rei, do Patrick Ross, que é minha saga favorita. Eu sou apaixonado de verdade com os livros. E esses dois livros, o Crônica do Matador do Rei me mostrando o estilo que eu queria seguir, e o Eduardo Spohr me mostrando que brasileiro pode escrever, acho que isso que virou pra mim e falou assim, cara, por que não? Por que não? Por que eu não posso tentar? Ainda bem, porque, nossa, os livros me salvaram bastante, assim. Entrei num período bem complicado mesmo, e a escrita foi o que conseguiu me fazer seguir em frente, assim. Foi muito bom pra mim. A gente tem que ter no que se agarrar algumas vezes, né? É complicado, porque eu até comentei esses dias com a minha esposa, né, que eu vim de uma família muito pobre, eu nasci no bairro mais perigoso da América Latina quando eu era menino. E hoje eu tenho uma condição de vida, assim, em comparação com o resto do Brasil, muito boa, né? Não tenho nada do que reclamar, tipo, trabalho em uma empresa boa, assim, fui conquistando, né? Tudo na base do suor, né? Mas fui conquistando, saímos de onde a gente morava, minha mãe saiu, todo mundo conseguiu se virar. Mas às vezes você tá deitado, bate aquela coisa estranha, parece que não vai dar certo. E assim, em teoria eu não posso ter do que reclamar, porque tenho saúde, não tenho do que reclamar. E aí eu falo com minha esposa, é nessa hora que eu me coloco no lugar das pessoas que estão passando por um momento muito difícil, que não tem aonde enxergar, se ela não tiver uma ajuda, ela não sai do poço não. Porque se a gente aqui, que teoricamente não tem muito, né, do que reclamar, que a gente está conseguindo se virar muito bem, tem um filho maravilhoso, né? Melhor de todos. Tá sempre comigo. Meu filho E mesmo assim, ainda às vezes você deita, você fica preocupado com alguma coisa, aquela coisa não deixa você dormir, fica remoendo, eu penso comigo assim, cara, por que você tá preocupado? As coisas vai dar certo, é só um momento, né? E isso é duro, porque esse tipo de problema que é um problema que está crescendo, vai crescer muito mais. Enquanto a gente não parar de lidar com esse problema como se fosse uma coisa que é uma chave que liga e desliga, a coisa vai começar a ficar muito, muito pior. E enquanto a gente não conseguir lidar com isso de maneira séria, falar sério no Brasil é complicado, mas quando a gente não conseguir lidar com isso de maneira séria vai ser complicado. E a literatura com certeza é uma maneira de ajudar quando você está num momento difícil, porque é nessas horas que você consegue pôr pra fora o que você está sentindo, que de repente você não tem nem com quem conversar, né? Então é legal o seu depoimento, porque o pessoal tem que lembrar que literatura não é só glamour, a literatura não é só você ter que a pessoa busca, né? Muita gente busca, a gente vê, né? A literatura é um estilo de vida mesmo, é uma coisa que você tem pra você, que faz a diferença no seu cotidiano, né? Cara, demais. É muito isso mesmo que você falou, literatura é um estilo de vida. Não é só algo que você gosta, algo que você quer, é um jeito mesmo de viver. Quando você tá enfiado no meio de livros, lendo e escrevendo, é um jeito diferente de viver mesmo. Ainda mais aqui no Brasil, onde esse costume é tão pequeno, tão raro, é um jeito de viver, é fantástico. Isso aí que você falou, realmente. Sim. E eu queria saber quais são as suas influências na hora de escrever, ou o que você gosta de ler e que consequentemente te influencia. Essas duas coisas, principalmente que eu já falei, né? Tanto o livro do Rothfuss quanto a Batalha do Apocalipse, principalmente do Eduardo Spohr, foram aquelas coisas que me influenciaram a virar escritor de verdade. Só que meus livros, obviamente, eles têm muita influência de animes, de desenhos japoneses, né? Cresci assistindo Dragon Ball, Digimon e
caralho, a 4 aí. Muita coisa mesmo que eu assistia de anime. Tinha época, teve uns anos atrás, que eu era um cara que assistia assim. Ai, cara, acompanhava animes da temporada, assistia 20 animes ao mesmo tempo, sabe? Cara, assistindo 20 animes diferentes ao mesmo tempo. Era muita coisa mesmo, consumia muito. E acho que isso também influenciou, obviamente, bastante minha escrita, o tipo de coisa que eu queria contar, né? Muito isso, acho que são as principais. E claro, por último, Disney, porque todo livro meu praticamente tem referência a Disney. Sempre vai ter alguma referência, alguma frase, alguma coisa que eu puxei de algum filme da Disney e que eu coloco pra ver se a galera repara. Com certeza são minhas maiores influências, assim. Eu acho que hoje em dia é quase praticamente impossível alguém falar que não tem uma referência da Disney, porque ou você cresceu assistindo desenho, ou você assistiu filme, ou você assiste filme até hoje, ou você assiste... Disney é uma das poucas coisas que assim é meio que impossível a pessoa nunca ter tido contato ou não gostar de alguma coisa, porque é um universo tão gigante, tão... Sim, ainda tão mais denso, com esse monopólio enorme que eles estão criando agora é me difícil fez, fugir, né? é difícil, não tem como. Não tem como não fugir, realmente, a Disney agora ela tá indo pra cima de tudo mesmo. Mas são aquelas influências ocultas, né? Que às vezes a gente se baseia, por exemplo, gosto de escrever terror, eu falo, não, a influência do Valdir é Stephen King, mas o tanto de coisa que eu busquei de outras histórias que eu assisti, História Sem Fim, De Volta pro Futuro, Esqueceram de Mim, tem muita coisa que chega na hora, influencia na hora de você escrever, que a gente acaba não colocando no papel pelo aquele conceito que se o cara escreve terror, ele gosta de ver Exorcista e Stephen King e já era. Tem um pouquinho boa, disso, né? Eu esqueci quem foi que falou, se foi a galera do Papo de Autor, mas é isso. Se você quer ser um bom escritor, você nunca pode ler só sobre aquele gênero que você escreve. Você tem que ler de tudo, você tem que conhecer de tudo, procurar referência de todos os lugares diferentes, porque é isso que vai incrementar a sua história. Não adianta nada você fazer terror e você não saber descrever uma cena de romance. Então você vai ter que ler muito romance. Às vezes você precisa de uma cena de romance no meio. Às vezes você precisa de uma cena de comédia. Então você vai ter que ver comédia, você vai ter que ler comédia também. Então assim, você nunca pode ficar preso. Dá pra ver quando um livro a pessoa só lê ou vê coisa daquele jeito. Você percebe na construção das cenas. Qualquer coisinha que foge um pouco daquilo não fica bem construído. É perceptível, sabe? Então, assim, é sempre bom ter referência de tudo que é lugar. Sim, com certeza. E você falou de anime também. Eu passei minha infância inteira assistindo Yu Yu Hakusho e Cavaleiros Zodíacos. Então, assim, também tem uma influência. Como que não vai ter influência? Com certeza tem, né? Até hoje eu acho que o Ikki é um dos personagens mais fodões que existem na Nossa, história, concordo. Né? Pra mim, o Ikki de Fênix, assim, comparável. Não é comparável. O cara é fantástico. O cara que faz tudo pela família, o cara que não desiste, o cara que tem uma força gigantesca e o cara que tá sempre ali. E é um cara meio anti-herói, né? Então, o Ikki é um puta personagem. No início, principalmente. Depois ele começou a ficar... a saga dele é muito parecida com o que rolou com o Vegeta, né? Apesar de que o Vegeta é muito mais filho da puta. O Vegeta é vilãozão meio sinistro, que a galera não repara muito, mas é um arco parecido, os dois, e são personagens que acabam pegando no gosto da galera mesmo. Não é à toa que hoje em dia a moda mesmo, o que você tem na maioria dos livros, são anti-heróis, né? A coisa do herói clássico mesmo tá sumindo. Algo que eu tento resgatar um pouquinho, que eu ainda amo, mas tá sumindo, né? Ninguém gosta tanto hoje em dia. É que você falou, Dragon Ball também, assisti muito Dragon Ball e é o que você falou, o Vegeta é um anti-herói, e quantos episódios você não terminou gostando dele pra caramba? É aquela coisa, né? Não tem, quando uma coisa é bem feita, por mais que a galera tente criticar Dragon Ball de todo jeito hoje, por até alguma, né?
rixa que eu não consigo entender, que é essas rixas de anime. Coisa boa contra coisa boa, eu não consigo entender. Otaku não essa presta, otaku não presta. Não É uma precisa coisa entrar boa nesse contra uma coisa mundo, boa. só curtir os três, é isso. É só curtir. É igual no futebol, tem a galera fica discutindo que se é o Cristiano Ronaldo ou Messi. Cara, ó, são dois Porque os bailes dois, jogadores. aproveita os dois jogando. Cara, que importa? Que diferença faz? Mas é coisa do ser humano, né? Essa disputa. Bom, não tem muito o que fazer. Eu gosto muito. O último anime que eu assisti, que não tem muita. Eu não sei, né? Eu posso estar errado, mas não tem muita cara de anime, mas é um anime, o Avatar, né? A Lenda de Aang. Tem gente que não gosta de considerar ele um anime, mas. Então, eu vejo assim que ele não tem muita cara de anime. Falar que Avatar não é anime é igual a galera que fala que mangá é só japonês. Que você não pode escrever mangá, sabe? Faz sentido. Não, tem toda a estrutura de um anime. Tudo é feito da forma de um anime. Sim. Mas é porque se a gente for analisar o conceito de anime mesmo, cara, a maioria das animações ocidentais também são animes. Não é muito, muito aberto mesmo. É que a gente tem essa coisa na cabeça que a gente foi crescendo assistindo um estilo e acha que é aquele estilo que é, mas anime tá ligado a realmente questão de animação, sabe? É uma história animada. Eu fico na dúvida porque é até bom a gente conversar sobre isso, porque às vezes eu fico naquela que anime tem que ter aquele traço japonês, tem que ter aquele olhão, tem que ter. Mas não necessariamente. Não é que Avatar tem todos esses traços. Então, Avatar tem, só não tem todos esses traços. Menos design de anime do que o Avatar. Mas o Castlevania também é um anime, não tem essa coisa, sabe? E, no entanto, tem animes japoneses que não tem traço nenhum. Cara, são muito diferentes. Tem anime que eu já vi que, tipo assim, você fala, mano, isso não é anime, isso parece Simpsons. Tipo, anime porque foi feito lá? Não, é porque eles têm um conceito de animação e dão esse nome, sabe? Tipo, se eu quiser falar que Disney é anime, são desenhos. Pô, a Ghibli não é a Disney japonesa? Os filmes da Ghibli não são anime? Então, ficar por causa besteira, né? A gente fala do jeito que quiser. São desenhos. Desenho. São desenhos, assiste tudo. Maravilhoso. Eu sou um cara apaixonado. Prefiro ver uma animação com live action. Acho que a liberdade que você tem de criação é muito maior, saca? Isso, com certeza. O Avatar foi uma das melhores séries que eu assisti na Netflix. Com certeza, top 5 o Avatar tá lá. Com certeza, velho. Gostei muito. E comecei a assistir a Lenda de Korra também, mas tô meio atrasado. Eu tô meio atrasado em todas as séries, por favor. Muito bom. A Korra, ela é um pouco mais... tem umas reflexões mais pesadas. Mas é bem divertido. A comédia do Avatar do primeiro é bem melhor. A comédia do primeiro é bem melhor. Mas a Korra tem umas reflexões bem interessantes também. Bem legal. Sim, eu assisti só a primeira temporada, mas o universo do Avatar eu acho fantástico. É incrível. Só a ideia. Tanto que eu brinco que esse Sam que eu vou lançar agora, ele é uma misturinha meio de Avatar com Percy Jackson. Um dia eu quero ver se você vai ter a oportunidade de ler, mas vai ser bem, bem bacana. Não, eu vou ler sim. Eu vou ler sim, até porque eu tô muito interessado. Esses dias eu estava ouvindo um podcast, acho que foi os 12 Trabalhos, e eles estavam falando sobre brasilidade. E, cara, tudo que eu escrevo no Brasil ou num lugar genérico que tem cara de Brasil, mas eu percebi como que eu ponho pouca coisa do que eu convivo mesmo. Eu esqueci o nome do rapaz que estava lá. Até me desculpa se ele estiver ouvindo aqui, mas ele fala, por exemplo, que se tivesse uma invasão alienígena no Brasil, era capaz o brasileiro chamar o alienígena para tomar uma cerveja no bar tocando pagode. Cara, isso é muito cara de brasileiro realmente, cara. Não, realmente, mano, é bem isso, sabe? Essa coisa de, tipo, esperar no ponto para pegar ônibus ali, a realidade tão nossa, lá fora é tão diferente. Essa coisa de tipo, ficar meia hora ali esperando no ônibus, correr atrás de ônibus. Tem mano, coisa, cara. Né? Tem um livro maravilhoso do Thiago Lee, chama O Homem Vazio. Que, inclusive, eu até quero ver se eu falo um pouquinho dele também, quando a gente entrar mais a fundo no Light Novel. Ei, quase que eu quebro meus bonecos. Mas esse livro aqui, ó, cara, ele mostrou a realidade de São Paulo
tão bacana, tão legal. Véi, é fantástico quando você pega e mostra, assim, sabe? Gera uma empatia muito maior, porque, né, você se identifica demais com a situação. Eu acho bem legal, e no SEMA eu tentei fazer isso e tentar brincar bastante com isso, ver se dava certo. Acho que ficou bacana. Eu vou ler sim o 5 quando lançar, com certeza. E antes de fechar o assunto anime, só uma curiosidade, eu tenho um amigo muito, muito querido, muito próximo meu mesmo, que ele era o capista brasileiro do Akira, sabia? Caramba! Eu já assisti algum pedaço do Akira, nunca li o HQ, só que eu tô assim, caramba, eu tenho que pegar e tenho que fazer. Assiste o Ele era filme. capista do Fantasma e do Akira. Ou pode assistir o E filme. pedir pra ele autografar, isso é muito vacilo, meu. Com certeza, com certeza. Ele é muito amigo mesmo de Certo, doido, bicho. É muito vacilo, né? Eu já É devia muito ter vacilo, pedido. muito vacilo. Mas eu vou até ver se eu já faço isso, porque é só eu pegar e levar lá na casa dele e ele assina. E eu deixo de recordação aqui. Aqui, abraço. O cara talentosíssimo. Né? Ó, que isso. Então, vamos ao assunto principal do programa. O que é Light Novel? O que é Light Novel? A Light Novel é um termo muito novo, né? Começou a ser usado com essa identidade agora, se eu não me engano, final do século XX, agora, 1990, 80. Então, assim, tem muito pouco tempo. Você não tem um estudo certinho sobre o que é e as definições, sabe? É muito do que a gente busca na internet e o que a gente tem de, né? Vai lendo e aprendendo e juntando coisas e tal. A gente vai entendendo. Mas é um estilo que surgiu no Japão. Ele surgiu parecido um pouco com aqueles romances de banca, sabe? Que eram lançados capítulos. E tinha um pouco disso. Eram as revistas que saíam com capítulos. Depois com a internet começou a ser muito assim também. Estilo Wattpad, sabe? Os autores publicavam os capítulos no site deles e ia rendendo e depois tornava um livro. Eles chamavam lá de web novels, né? Ainda tem muito. Quando você escreve na internet, aquela primeira versão ali, sem aquela revisão, sem aquela coisa mais profissional, vem a web novel, depois você compila aquilo, faz uma edição bacana para você poder lançar a light novel. O termo em si seria novela leve, né? É uma novela leve. Apesar de que nos Estados Unidos, novel, eles se referem a romance, né? Nesse termo de light novel, a estrutura dela está muito mais próxima de uma novela do que de um romance. Tanto em tamanho, quanto em questão de desenvolvimento de personagens, está muito mais próximo de uma novela. O costume que a gente tem, pegar uma das light novel aqui, é que a light novel, eu costumo dizer que simplesmente é isso, é uma novela leve e ilustrada, pois tem um costume lá no Japão de sempre a light novel ter essas ilustrações nesse estilo ao longo do livro. Só que isso não é uma regra, não é que você precisa ter essas ilustrações. Tanto que tem light novels que eu tenho aqui que não tem ilustração, sabe? Então, sempre que eu falar a respeito de alguma coisa que light novel tem, não é uma regra, é um conceito geral. Algo que geralmente vai ter. Então, começou a sair muito com o que lá no Japão tem de animes e mangás, começaram a sair livros que usavam um pouco dessa estrutura. Então as light novels vão ter um ritmo mais corrido, não é algo descritivo que você vai fazer parágrafos enormes, sabe? Muito foco nos diálogos. Os diálogos são aquela coisa mais exagerada, mais cheia como é que fala? Mais cheia de trejeitos e tal, como personagens de anime mesmo, sabe? Tem expressões e aquele olho arregalado, aquela coisa mais assim, exagerada, mais como é que fala? Mais caricaturada, né? Na situação. Isso, principalmente no humor, quando você vai mexer com comédia, tem bastante. Eu adoro, acho hilário, gosto muito de usar. Claro que para trazer para cá,
eu tive que fazer algumas adaptações. Não é tudo que a gente pode pegar, porque a Light Novel tem alguns costumes que a galera aqui no Brasil não tem muito. Por exemplo, eles usam 3 pontos para muita coisa, sabe? Aqueles 3 pontinhos, tipo assim, se você ficou sem fala, qualquer motivo que for, se você ficou meio sem fala, aquela coisa, vai ter aquele travessão com os 3 pontinhos, que pode significar qualquer reação. Geralmente no livro a gente teria explicando a reação que a pessoa teve e tal. Ah, e ele ficou sem fala e tal. Não vai descrever. Light Novel você não vai ficar escrevendo, você coloca o tracinho em 3 pontinhos. Então, assim, esse tipo de coisa eu ainda não adaptei muito. Mas, às vezes, de vez em quando, eu uso, e outras coisinhas desse tipo. Mas, só que aí entra naquela coisinha que a gente estava falando, inclusive, de anime. A Light Novel, se a gente for pegar o conceito dela em si, ela existe, poxa, mundo afora, e dizer que eu fui o primeiro seria, sabe, não teria nada a ver, porque se a gente pegar, usando o conceito, Percy Jackson é uma Light Novel. Os primeiros livros de Harry Potter são Light Novels. Claro que quando chegou no quarto, a Rowling começou a ficar, né, os livrão grande, e a descrição começou a aumentar, começou a ficar um trem mais denso, mas o primeiro, segundo livro, principalmente, de Harry Potter, são Light Novels, purinhas. Percy Jackson, que eu amo, acompanhei a saga do Percy Jackson, tanto o Percy Jackson quanto o Heróis do Olimpo, sou apaixonado, é um Light Novel. Esse livro do Thiago Lee nunca vai ser considerado, tanto em questão de tamanho, a parte comercial não foi feita como de uma Light Novel. Mas se você pegar conceito, é uma Light Novel. Então, assim, tem esses dois lados. Você pode usar o termo de Light Novel como o estilo comercial, né, da coisa. Vai ser o livro ilustrado, com ilustrações japonesas e tal. E tem o conceito em si, da estrutura da criação do livro, que ela é muito mais abrangente. Não importa o gênero que você está escrevendo, e sim só a forma como você vai escrever, porque as Light Novels foram algo que tentaram puxar o pessoal que está começando, né, na leitura. Muito público adolescente, muitas feitas até para pré-adolescentes. Eu tenho um aqui. Essa Light Novel é bem antiga, na verdade. Essa é início de 2000, se eu não me engano. Aqui, essa edição aqui, ó, 2002. Então, assim, é coisa bem antiga, é voltada realmente para o público pré-adolescente. Aqui na capa tem uma menina de 11 anos. Apesar de que isso aqui tem um probleminha e eu não vou recomendar nunca essa Light Novel aqui. Questão de, né, o japonês tem uns problemas que a gente tem que não dá. Aqui, ó. Mas aí, até as ilustrações, você perceber, é bem antigo, é tipo uma coisa tão antiga assim, né? Tem uns 20 aninhos. Então, foi um livro feito para isso. Então, diferente do que o Tolkien fez, escrevendo o Hobbit para criança, com aquelas descrições enormes para ele, nos livros, a Light Novel é diferente. Você vai evitar isso ao máximo. Tem que fazer um livro leve, um livro rápido, um livro divertido, que você vai ler assim, sem parar. O tempo que eu levo para ler, vamos pegar aqui um livro do Caldela, se eu pegar 10 páginas do Caldela para ler, eu leio 30 páginas, 30, 40 páginas do Light Novel. Caldela é absurdo. Inclusive eu tô lendo A Flecha de Fogo. Puta que pariu, que livro maravilhoso. Mas assim, as Light Novels, no básico, é isso. Você vai focar nos diálogos, você vai evitar todas essas descrições, cenários. Você segue aquela regrinha, acho que eu vi no curso do André Bianco, que ele fala assim, você só vai falar que a cadeira tá naquele quarto se alguém fosse sentar nela. É basicamente isso, sabe? Então, você usando isso, qualquer pessoa pode escrever uma Light Novel. E é claro que a gente gosta muito da questão das ilustrações, é algo que virou uma marca mesmo, e é um costume, mas isso não é uma trava, sabe? Eu tenho uma autora aqui, que é uma amiga minha aqui de BH, e ela tem alguns volumes da Light Novel dela que não tem ilustrações, até porque, cara, nem sempre a gente tem dinheiro, é complicado. Eu agora estou fazendo um curso de ilustração para ver se eu consigo começar a ilustrar meus próprios livros.
E aí eu vou ter uma liberdade Total maior. tutorial. Mas, assim, a gente não se prende a isso. Eu escrevi minha história desse formato, nesse estilo, que é o que eu gosto, que eu acho divertido e que ah, vai bem pra galera. E quando eu posso, aí eu contrato fazer as ilustrações. O cara que ilustrou essa primeira edição do Lista, O cara, muito bom, mano. pô, Muito bom. Eu te falei, né? Quando eu comecei a ler, eu falei, caramba, cara, que ele é cara talentoso, absurdo, velho. ele é absurdo. Não é o mesmo que fez a capa. O da capa, ele é um ilustrador bom, mas ele não tem tanta versatilidade quanto o outro, saca? O Roberto Fernandes, que fez as ilustrações dele, pô, o cara ilustra mangá pro Japão, então assim, é absurdo. Cara, Só que hoje em dia, é igual eu falo, eu não tenho dinheiro pra custear ele mais. Então, hoje em dia ele tá muito caro. Na época que eu peguei ele, ele tava subindo no negócio, consegui barato, mas assim, não tem como. E aí eu fui, né, procurando outros. Por exemplo, tanto o livro 2 do Ista quanto o Repetente, a galera conhece muito o ilustrador, que é o Ricardo Mango, que é o cara que ilustra para Tormenta. T20 tem muita ilustração dele, ele que ilustrou o Panteão Novo de Tormenta. Então, assim, ele, inclusive, acho que ele é aqui de BH, ele mora aqui em BH também, então consegui ele cobrava barato, consegui fazer com ele. A gente teve umas desavençazinhas e meio que não falo mais, mas assim, é um cara que desenha muito bem. E eu tô sempre assim, vou procurando ilustradores. Agora pro livro 3 do Ista e pro Sam, eu tô procurando uma ilustradora mesmo. Eu quero trabalhar com alguma mulher por conta do estilo que vai ter esses livros. Eu quero pegar uma pegada de ilustração alguma. Eu tô vendo. Então, assim, mas não é sempre que dá. E por isso que eu falo que tem duas coisas. A Light Novel, você tem o conceito comercial, onde você vai seguir essas regrinhas. Aqui no Brasil nem dá para fazer livro de bolso, porque fica muito caro. muito É, caro. Eu tava conversando com o Duda esses dias, ele pegou todo o processo pra fazer o livro de bolso, ficou pois quase é, 30 não reais. Eu dá. falei, Então, assim, não dá. seria o ideal? Um livrinho de bolso, tal, ilustração? Seria, mas a gente não consegue. Tem outros formatos, esse aqui, mas você vê, até nas que vem, ó, lá fora, aí, eles não colocam sempre no mesmo formato também, não. Então, assim, se nem eles seguem as próprias, né, o conselho, negócio lá, o Light Novel, eu, pelo menos, eu foco muito mais na parte conceitual. O estilo de escrita, como que você vai desenvolver, do que essa parte comercial em si. A parte comercial eu faço no que eu posso. Eu tenho dinheiro para as ilustrações, Sim, eu tenho como diagramar direitinho para ficar naquele estilo, beleza. Senão também não é algo sim, não, né? que eu vou ficar forçando. É, Mas é isso, o conselho de light novels é isso. A gente está cercado de light novels, a gente só não repara. sim. E eu acho que principalmente para essa nova geração, o conceito de light novel é muito importante para a gente colocar a galera na escrita, no mundo da literatura, na leitura principalmente. É, é uma história que tende a chamar mais a atenção do jovem por ser uma história mais direta e por ser uma coisa, como você falou, mais leve, você imagina mais como um desenho na sua cabeça, né? Então você sempre vai naquela ação, é mais rápido, os diálogos. Então, assim, para o jovem hoje em dia, que estão acostumados a tudo na palma da mão, não em questão de fácil, mas questão de conseguir acessar tudo facilmente, né? Você consegue fazer qualquer coisa pelo celular hoje em dia, qualquer coisa. Não tem nada que você não. Até se você não conseguir voltar, você consegue colocar no celular, consegue pagar tudo as coisas. Bom, enfim, né? Faz tudo pelo celular. Se você não quiser. A conta mesmo de casa eu não recebo mais. Não recebo mais cara comprar físico aqui. Não tem isso. Então quando os caras pedem um comprovante, eu tenho que ir em algum lugar imprimir. Porque não tem. Eu falo, cara, pra que comprovante? Eu recebo tudo pelo e-mail. Não, tem que trazer físico aqui. Tá bom. Então, assim, a galera tá acostumada com isso, com essa agilidade, né? Então, eu acho que o conceito de light novel ele é muito importante pra gente começar a focar em trazer o jovem para a literatura. A gente tem que esquecer esse passado que a gente tem de pouca leitura, de pouco incentivo à leitura. Isso não vai trazer nada de volta. O que a gente tem que voltar é, como você falou, focar no público, fazer histórias para esse público, não forçar eles a ler clássicos, porque tem que ler, porque Machado de Assis é Machado de Assis. Cara,
Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O cara que começa a ler, ele naturalmente vai querer pegar um Machado de Assis pra... É natural. Depois que você tá um tempo lendo, que você já leu Pedro Bandeira, que você já leu tudo quanto é tipo de história pra... exemplo maravilhoso, Pedro Bandeira. Aí, ó, o primeiro escritor de light novel do Brasil aí, ó. Pedro Bandeira, pô. Ele, aquilo Pedro ali, velho, os caras pra mim era... Porra! Foi fantástico. Foi a primeira história que eu li assim completo até hoje. E você segue ele no Instagram? Não, eu não sigo. Cara, o Instagram dele é a coisa mais fofa Sério? do mundo inteiro. Segue lá que você vai ver. Eu comento todo dia as postagens dele. Todo dia. Eu acho que eu sou o cara mais chato que tem no Instagram. Ele é maravilhoso. Porque, cara, é maravilhoso, cara. É maravilhoso, é maravilhoso. Se as pessoas pegassem... dessem mais Pedro Bandeira pra galera nova ler, eu garanto. Pedro Bandeira, minha mãe, ela não teve estudo. Minha mãe foi terminar a 8ª série com, sei lá, 30 anos. Ela não teve estudo. Mesmo assim, ela sabia da importância do estudo. Ela me dava Pedro Bandeira pra ler. Ela comprou a Harry Potter pra ler. Quando tinha só os 4 livros, ela comprou. Então, assim, ela deu a chave na minha família. Porque eu e meu irmão, a gente é a única... Somos as 2 únicas pessoas numa família inteira formado, cara. Então, assim, ela percebeu a importância do negócio e talvez se ela tivesse me dado um José de Alencar para ler, que até hoje eu preciso do dicionário do lado para ler, e assim, José de Alencar, quando você entende a página inteira, você fala, esse cara é um gênio. O cara conseguiu transformar em poesia, qualquer coisa que o cara encosta vira uma poesia. Mas, cara, é denso demais. Até você entender, você já desistiu quando você é adolescente. Você não tem tempo pra ficar tentando entender o que o cara quis passar. Você tem que sair pra bater bola com os amigos, você tem que pegar as mulheres, os caras lá não sei onde. Você tem que fazer outras coisas, mano. Você não tem tempo pra ficar tentando identificar o conceito, a nuance da escrita do cara. Não, cara, você quer ler ali 10 pagininhas ali? Opa, pera aí, vou bater bola, tchau. Então é isso, cara. E eu acho isso muito importante, tanto que foi uma das coisas também pra mim que eu acho que girou muito essa chave. Na escola, no início, tinha uma professora que ela fazia muito isso, ela não focava em livros clássicos e tal. Ela passou pra todo mundo da sala ler A Droga da Obediência. Mano, na hora que eu li aquele livro, eu falei, caramba! Aí pronto, desatei. Harry Potter também, ó. Pá, li um Harry Potter numa semana, de menos. Isso que eu tinha 10 anos de idade, 10, 12 anos de idade. Então, assim... virou a chave demais. Tinha um livro que eu fiquei assim, eu até não sei se ela devia ter passado para crianças não lembro mais a idade que eu tinha, mas era sobre uma menina que foi de casa, acaba de se prostituindo, mexendo com droga, caralho, tipo assim, sinistra história. Só que a escrita funcionava pra galera adolescente, porque eu acho que até pela protagonista ser adolescente também, a gente sentir muito na pele o que poderia acontecer se a gente fizesse merda, né? Porque a gente via nela acontecendo as merdas e assim, pegava bastante, cara, O estilo da escrita funcionava. É um livro pequeno, a escrita era fácil de você entender, não era nada denso. Então, essa professora, cara, marcou demais. O nome dela era Sandra. Ela passou uns livros que eu falei assim, hoje em dia eu agradeço demais, porque se não fosse essas dicas certas de livro para eu ler, hoje em dia talvez eu não gostasse tanto, sabe? A influência que eu tinha dentro de casa era muito pouca, minha avó lia muito, mas os livros dela eu não lia, e tinha uma tia minha, que foi a pessoa que me deu o primeiro Harry Potter, eu tinha 7 anos de idade. Eu tinha uns livros também. Cara, eu tive 7, aí... Eu peguei esse primeiro livro, eu demorei 1 ano pra ler. Eu tinha 7 anos, eu não sabia ler, eu li um pouquinho, um ano inteiro. Depois, acho que uns 2 anos depois, eu ganhei o 2 e o 3, e aí eu li os 3 assim, ó, pum, em menos de um mês, assim, ó, de uma vez. E aí depois foi só aumentando. Eu tenho a coleção, eu acho, inteira do Harry Potter ainda. Então, assim, é muito bom focar na galera que tá começando, porque você vai criar gosto desde o início. Não adianta você chegar pra uma pessoa, pra um adulto e falar assim, não, velho, lê e tal. É muito difícil achar alguém que vai querer começar. Um ou outro que fala assim pra você, não, velho, mas eu tô querendo pegar o hábito de leitura e tal. E o que você vai recomendar? O cara lê Machado de Assis? Mesmo um adulto, quando eles viram, tem amigo meu, gente da família que vira e fala,
Não, mas não, eu queria ter o costume de ler e tal, mas eu não tenho. Sei o que, minha namorada, não lê. O que eu fiz? Falei, amor, pega aqui, ó, lê um livro meu. Ela já leu todos os meus livros. Sabe? Mas ela não lê. Se for outra coisa, ela não lê. Mas eu pego, passo os livros pra ela. Porque é leve, é rapidinho. Ela lê ali no ônibus, indo pro trabalho. Gente da minha família fala isso, eu falo, lê uma light novel, não precisa ser minha. Pega uma light novel. Aqui no Brasil a gente tem muito pouco mesmo. Pra vocês terem uma ideia, isso aqui que eu tô mostrando é porque eu tenho basicamente todas as light novels já publicadas no Brasil. Tem mais algumas aqui, mas assim, eu acho que praticamente, sem brincadeira, praticamente todas as light novels já foram publicadas aqui no Brasil, eu tenho. Praticamente todas. Tem Overlord, que eu não tenho, porque acho que foi a Panini que lançou, tava muito caro. E tem algumas que segue aquela coisa invertida, que em vez de sair o livro e sair o filme e eles fizeram um livro e filme. Sim. Aí eu não compro o livro pra ler, porque, se o livro foi baseado no filme, não. Eu gosto quando é o contrário. Você tem o livro, saiu o filme, aí eu pego o livro pra ler como é que era o material original. Mas se o material original é o filme, não tem. É igual o Your Name, que foi sucesso absoluto, é um dos animes mais famosos que tem na Netflix e tal. Saiu uma light novel pela Verus, inclusive, que, se eu não me engano, que lançou a light novel. Mas, é o filme que é o original, então. Quero que vocês tragam light novel mesmo, de formato original pra gente. Então, assim, é muito pouco, mas é o que eu recomendo. E aí, se não vai ter esse vai ler igual light novel, Pedro Bandeira. Vai ler Pedro Bandeira e light novel. Começa assim, não fica caçando coisa grande, coisa densa, que você vai chatear, você vai começar a ler lá. Passou 10 minutinhos lendo, não tá rendendo a leitura, você vai parar, mano. Não tem como você... Aí não vale a pena, sabe? Já teve muita gente que falou comigo, cara, eu não lia nada e tal, peguei esse livro pra ler, li assim, rapidinho, e tô começando a ler algumas outras coisas agora. Eu falo, aí, ó, pra isso. É muito importante ter esse foco. A gente tem que... Porque assim, hoje em dia, as pessoas já pegam o que você fala e elas já procuram uma crítica no que você está falando. Então se você fala assim, eu não acho que tem que dar José de Alencar para uma criança de 7 anos ler, o cara fala que você está criticando os clássicos, não é? Mas ó, peguei um trecho de Iracema aqui. De novo, na minha opinião, né, José de Alencar é o melhor escritor brasileiro. Eu não costumo falar muito, porque eu não gosto de entrar em polêmica boba, porque pra mim é polêmica boba. Discutir quem é o melhor entre 3 caras geniais que a gente tem no Brasil, é uma besteira que já morreram. É uma besteira sem tamanho, eu guardo pra mim. Mas pra mim ele é. E tem um trecho de Iracema, eu vou ler aqui. Rumor suspeito quebra a doce harmonia da cesta. Ergue a virgem os olhos que o sol não deslumbra. Sua vista perturba-se. Diante dela, e todo contemplá-la, está um guerreiro estranho. Se é guerreiro e não algum mau espírito da floresta, tem nas faces o branco das areias que bordam o mar, nos olhos o azul triste das águas profundas. Cara, muito... Que frase, né? Fantástica, né? É lindo. É lindo. Só que, para um pré-adolescente, na hora que você começou a enrolar lá, e os olhos eram da cor linda do mar, e não sei o que, e parará, e o cara tá vendo assim, tá, mas cadê? E aí, o que vai acontecer? Ele já tá esperando, saca? O olho era azul, os olhos eram azuis. Claro que, tipo assim, não tô falando que no Light Novel você nunca vai fazer isso. Você tem liberdade, você tem a liberdade de poder pegar, fazer algo mais poético, algo... Eu tenho cenas no Insta, no Repetente principalmente, em que eu faço uma coisa bem mais introspectiva, mas sempre o foco vai ser os diálogos, a interação daqueles personagens, fazer a história seguir, andar pra frente, sabe? Não é travado e... Engraçado, porque o Repetente foi uma historinha que eu criei para ser algo bem... só para fazer propaganda do Insta, porque na época eu publicava só na internet e o Insta era uma fantasia medieval, não tinha tanto acesso quanto eu sabia que um romance, um drama adolescente ia ter. Eu comecei a escrever porque eu tava assistindo muito shoujo na época, são estilos de anime, né, escolar, de romance e tal. E comecei a escrever historinha por causa de um sonho que eu tive, também voltado com Your Name. Fui escrevendo e tal, e comecei a fazer referências ao Insta na história.
E aí começou a puxar muita gente que tava lendo o Repetente, foi lá atrás do Ista. Hoje em dia tem até um leitor meu que o carinha, nossa, acho que é tipo o maior leitor que eu tenho é ele. Já leu tudo meu, ele conheceu pelo Repetente, apaixonado por ele, um dos melhores livros que já leu e tal. E aí ele foi atrás do Ista, comprou o Ista, os 2 livros do Ista pra ler e tal, porque ele via no Repetente. Porque assim, o personagem, ele gostava muito de ler, ele lia muito light novel. E eu podia pegar qualquer uma lá no Japão, a história se passa no Japão, poderia pegar qualquer uma pra ser a história que ele gosta e tal, mas eu falei, pô, eu escrevi, velho, eu já escrevi, por que eu não pego a minha? Eu vou ter liberdade, eu vou ganhar direitos autorais livres pra mim fazer o que eu quiser de referência. Eu peguei, o livro tem muita referência, eles cantam músicas de Dragon Ball em momentos, tem muita coisa assim. Só que essa coisa do sempre leve, sempre divertido, tanto que esse carinha, esse leitor que amo e tal, tá no ensino médio agora, então assim, é um cara que eu fico muito feliz hoje em dia, que eu vi que, cara, eu consegui atingir ele de uma forma muito, muito grande, sabe? E eu acho que isso é a melhor coisa que a gente pode esperar como escritor, sabe? Atingir alguém dessa forma, e hoje em dia ele vira pra mim e fala que ele tá tentando escrever, e que tá querendo, tá indo atrás, e eu dou umas dicas pra ele de vez em quando, falo, não, velho, e ele fala que tá difícil, que tá negócio, cara, é difícil. A diferença é essa, ideia todo mundo tem, mas passar pro papel que é difícil. Então senta a bunda, se esforça, vai lá, uma hora você vai começar a sair. Esquece essa coisa de escrever um livro inteiro, escreve uma cena, vai, tenta escrever alguma coisinha, você vai começar e vai indo. E aí ele, de vez em quando ele fica, sabe, mandando mensagem e tal, é legal demais trocar ideia com ele, eu adoro isso. Você percebe que você tá afetando um leitor, que realmente a pessoa gostou da história, sabe? É uma sensação muito boa mesmo. Qual uma maneira melhor de você transformar o público jovem em leitor? É você colocando uma história que ele vai entender as referências, que ele vai estar presente, que ele vai se colocar no lugar. Não tem uma maneira melhor de fazer isso. É lógico que, né, a gente aqui fala nossas opiniões, né? Mas eu não acredito que tenha uma maneira melhor de você colocar porque assim, a bem da verdade, a gente já perdeu o gibi. Turma da Mônica, é muito difícil você ver. E assim, na minha infância, minha adolescência, Turma da Mônica, Tio Patinhas, era muita coisa, cara. Inteiro, qualquer banca. O tempo inteiro, cara. Qualquer banca tinha, onde você ia no médico, tinha lá. Você ia no médico, tinha Tio Patinhas lá pra você ler. Então assim, era natural você pegar pra ler, não tinha como, alguma coisa você folheava. Isso a gente já perdeu. Eu não vejo mais. Porque se você sai, você tá num lugar, você tá indo no supermercado, você não vai comprar, o filho vai estar no celular. Ele vai estar no celular, ele não vai ir atrás de uma revistinha pra ler, pra comprar aquela revistinha. Não vai, e aí você perde o costume, não tem jeito. Hoje em dia, pra você ter leitura, pra você incentivar a leitura, você tem que correr atrás mesmo. Não é algo mais que aparece na sua frente, você vai e pega. Você tem que ir atrás, velho. É uma diferença bem grande do que a gente tinha antigamente. É realmente isso. Antes, na borda do caixa, ficava cheio de Turma da Mônica. Você ia numa banca, até supermercado e tal, muito, muito. Hoje em dia, de vez em quando, você vê uns livrinhos de autoajuda, sabe? E é isso. Você não vai dar para criança um livro de autoajuda. Então, é muito difícil de achar. Eu já o livro do Felipe, ou do Lucas Neto. Eu já vi também a revista do também. Lucas Neto e tal. Aí, claro, tem muita gente que dá. Eu super apoio você dar qualquer tipo de leitura. Sim. Influencia a criança a ler. E no início é assim mesmo. Você vai ler livro do Lucas Neto, Felipe Neto, cheio de foto e tal. Não tem problema nenhum. Mas gibi hoje em dia é muito difícil. Gibi é difícil demais de se achar. Isso é uma coisa, já é uma perda na questão de inserir o jovem na leitura. Você não ter o gibi já é uma perda enorme. A gente já perdeu. Eu acho que tem essa transição, né? É natural você sair do quadrinho, onde você tem um áudio, né? Um visual, né? Uma leitura com muita base do visual, que o quadrinho ele facilita demais. Pô, o tempo que você leva para ler um volume de um gibi, de um mangá, é um tempo que você lê 10, 20 páginas de um livro. Então, para uma criança, o gibi fazia muita diferença. Eu lia muito. Nossa, a Turma da Mônica pegava uns gibis do meu pai, antigaço, Tex. Cara, o que eu já li de Tex quando eu era pequeno, porque eu pegava do meu pai. Ele lê até hoje, mano. Ele não pode ver um que ele compra. Ele tem
Um monte. Ele comprava textos e lia até hoje. Ele não lê o livro, meu pai não é um cara de ler. Mas os textos, os gibis, ele sempre pega e lê. Sabe? É alguma coisa. Ele ama faroeste, isso também. Então, é uma transição muito mais tranquila. Você começar no gibi, né? Livros ilustrados, infantis, que você começa, você vai passando pro gibi, quadrinho. Tinha a Monacão da Mônica, que tinha pintura, que tinha você escolher caça-palavra. Também tinha os joguinhos, tinha várias histórias, os joguinhos também. Isso torna a transição muito mais fácil, né? E aí você começa a vir as histórias leves, igual eu falei, quando eu era novo, quando eu ganhei o primeiro Harry Potter, que eu falei que eu demorei 1 ano pra ler, eu também tinha Monteiro Lobato. Eu tinha o Rei Nações de Naricinho, o primeiro livro do Sítio do Pica-Pau. Eu não consegui ler, levei muito tempo. Quando eu finalmente consegui ler, eu não consegui criar coragem para ler o segundo. Esqueci qual era o outro, mas assim, tinha 2 lá, acho que era da minha avó, passou para mim e tal, e não consegui. E aí veio o Harry Potter, comecei a me focar no Harry Potter e não consegui continuar o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Acho que hoje em dia eu nem leria mais, mas assim, não consegui na época, porque não era uma leitura que eu estava pronto para fazer. O estilo de escrita daquela época ainda era muito denso para mim, né? Então, sim. O que é natural também, é a questão da atenção. Você prender a atenção de uma criança é muito difícil. Você é louco, mano. Ainda mais um moleque interativo, que nem eu, velho. Não conseguia. Era um moleque meio doido. Meu filho. Eu era um moleque meio doido, sem brincadeira. Eu tinha um caderninho que eu ficava colocando números. Eu ficava escrevendo, sem brincadeira. Eu pegava um caderninho e ficava 1, 2, 3, 4, 5... Sério, mano, eu não sei porquê. E eu tinha que chegar no máximo possível. Cara, eu já enchi um caderninho desse. Eu devo ter chegado lá em 5.000 e cacetada, sei lá quanto. Escrevia, cara. Eu era meio perturbado. Mas assim, você tem que ter um tipo de leitura para cada época, para cada tipo de pessoa. Sim, por isso que a gente tem uma variedade tão grande. E por isso que é besteira você ficar... isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é bom pra você, e pra você, e pode ser bom pra outra pessoa. Então, assim, mas é sempre legal você começar, você ter essa graduação, você não pode chegar na pessoa e tacar um livrão gigantesco e pesado do nada que você vai assustar. E pior ainda, falar, você tem que ler esse cara aqui porque eu vou te dar uma prova. Nossa, e você tem que responder as minhas perguntas, senão você vai repetir de ano. Caramba! Quase traumatizante. Ninguém nunca leu livro pra isso, velho. Você lia o resumo, você procurava na internet. Eu só lia resumo. Velho, você não lia, mano. Você não tinha tempo, você queria fazer outras coisas. Eu queria jogar Ragnarok no computador. Mas é isso mesmo. Pelo amor de Deus. Agora, se tivesse um gibi do Ragnarok, eu aposto que você leria, com certeza. É a questão claro. da gente saber que também que as coisas mudam, né? A gente tem que... eu vejo que cada dia menos pessoas estão insistindo nessa história que tem que ler o clássico na escola. É natural, é uma evolução natural. Até porque a gente não tem nem vocabulário para ler um Iracema da vida quando a gente é mais novo. Nem vocabulário suficiente não tem. Lê um Machado de Assis, cara, você não tem, você vai entender detalhes, você vai ler com... Né? Depois que você lê, por exemplo, em questão de conto, o que eu mais gosto é um que chama Espelho, do Machado de Assis, que eu acho genial. Eu acho genial. Que ele exprime... É um conto que daqui a 200 anos ele vai ser atual ainda. Porque é um conto que fala que a pessoa ela tem 2 almas, né? A alma interna e a alma externa. E aí ele vai dando exemplos. A alma externa do soldado é a roupa dele. Quando ele veste a roupa dele, ele tá vendo. Cada pessoa se espelha. E tem gente que se espelha a segunda alma em outra pessoa, né? Então é um conto que vai falando sobre isso. É um conto bom pra caramba. E aí, talvez se eu tivesse lido antes isso, o Alienista, qualquer história dele, eu nunca mais ia querer ler. Mas como foi uma coisa gradual, eu lia muito gibi, lia muito a Monacão, aí comecei a ler Pedro Bandeira, aí depois li Harry Potter, aí tem a coleção Vagalume. Nossa, Vagalume é lindo demais. Aquilo ali fez um bem pra humanidade, viu? Sim, então, e aí é natural, cara. E quando você acha que meu filho, eu vou colocar ele pra ler livrão? Não, quando ele começar a ler é gibi, vou arrumar no sebo gibi pra ele ler.
pra ele se interessar pela leitura, pra ele ver que a leitura é uma coisa divertida, e depois vai crescendo, e aí na hora que ele quiser ler o que ele quiser ler, aí ele vai e assume daí. Minha missão não é fazer meu filho ser um leitor de livros clássicos e um crítico, minha função é colocar meu filho no mundo da literatura. Dali pra frente, o que ele vai fazer é dele, não tem muito como controlar isso. Mas eu, como pai, eu tô até pra escrever um texto sobre isso no Facebook, vou ver se eu escrevo esses dias. Mas a função de um pai, de uma mãe, ou de um tio, de uma avó, de quem cuida do pai, de uma mãe, de quem cuida da criança, ela tem a obrigação de inserir a criança no mundo da leitura. Da maneira que ela conseguir, da maneira que for possível pra ela. Dali pra frente, o que vai acontecer dali pra frente tá totalmente fora do controle. Qualquer coisa tá fora do controle do pai e da mãe. Deu 15, 16 anos pra frente, quem sabe o que acontece. Todo mundo sabe o que acontece. É complicado. Essa fase é complicada. Até mas porque se você pedir pra ele fazer alguma coisa, vai ser justamente o que ele não quer fazer. Então, assim, exatamente. Exatamente. E todo mundo sabe, não tem, eu converso com minha esposa, eu falo, vai chegar uma hora que eu vou falar pro meu filho? Eu era igual, não tenho o que falar. Não tem muito o que fazer. Aproveitar essa fase, né? Tem que pegar ele agora de criança e transformar ele em uma pessoa boa. E dali pra frente a consequência. Você colocou ele no caminho da leitura, dali pra frente a consequência. Ele vai pegar o costume de ler, ele vai gostar de ler, porque é muito difícil alguma pessoa que começa a ler, dá chance, vai crescendo, e aí pega livros clássicos pra ler, mas não clássicos na questão de livros que são antigos. Livros clássicos porque são muito bons. Douglas Adams, por exemplo. Você vai falar pra mim que o Guia dos Mochileiros da Galáxia é um livro clássico. A palavra clássico quase derruba ele. Porque a pessoa vai pegar o livro, mas por que ele é um livro clássico? Não, porque é um livro clássico de ficção científica, não. Lê o Douglas Adams, lê o Guia dos Mochileiros da Galáxia, você vai ver que não tem nada a ver com o que você tem na sua cabeça como um livro clássico. Não tem nada a ver. Você vai despirocar na hora que você começar a ler, porque é uma escrita que não vai ficar velha nunca vai ficar velha, nunca. Não vai ficar velho o Douglas Adams. Ele é genial, não vai ficar velho. Então se você pegar depois de um jovem começou a ler, ele pula para um Guia dos Mochileiros da Galáxia da Vida, um Guia dos Mochileiros da Galáxia da Vida, cara, ele vai se interessar, porque é um livro jovem. Se você vê A Guerra dos Mundos também, é um clássico, mas não é do jeito que a pessoa imagina a escrita dele, que a pessoa... Eu nunca li A Guerra dos Mundos, cara, mas eu tenho vontade. Pega pra ler, que é um livro também que parece que foi escrito há poucos anos atrás. E assim, quando a palavra clássica às vezes derruba os livros. Porque a pessoa vai achar que é uma coisa rebuscada. Dá medo. Ele vai ter que pegar o dicionário, dá medo. A palavra clássico deu uma queimada nos livros. Tem muita gente que vai me xingar por causa disso, mas é verdade. Quando você fala clássico, a pessoa já imagina que ela vai precisar pegar um dicionário para ler. E não é isso. O livro clássico quer dizer que o livro é tão bom que ele fez história naquele gênero dele, ou na literatura em geral, quando ele foi escrito. Só que aí tem gente que também vai pegar no seu pé. Você falar isso, você fala lá que o Hobbit, que o Senhor dos Anéis é clássico, tem gente que te bate. Então, tem essa também. O cara vai... Quem hoje em dia que escreve fantasia que não se baseou no Senhor dos Anéis? Você vai falar que não é clássico? Senhor dos Anéis é quase a Barça da fantasia. Tipo isso, fantasia medieval. É a Barça, é isso aí. Não tem muito. E assim, eu costumo dizer que quando chega nesse assunto, a pessoa tem direito de falar que é chato, que ela não gosta. Isso ela tem direito de falar. Agora, ela não pode falar para as pessoas não fazerem igual o cara, porque o cara era ruim. Como a gente já ouviu os caras falarem no grupo. É igual cara, tá maluco? O JM Trevisan. Ele sempre fala que Senhor dos Anéis é uma bosta. Ele sempre tem um momento do ano que ele vai virar mostrar que Senhor dos Anéis é uma bosta. Eu não concordo nem um pouco. Acho que ele tá muito enganado, mas ele não gosta, hipótese, mano. Sim, eu entendo mas ele não gostar. Eu super entendo. Sim, na hora que ele fala, eu falo, cara, eu concordo com tudo que você falou, mas eu ainda acho incrível. Essa é a magia do Senhor dos Anéis, né? Porque tem toda aquela, né? Toda aquela história do que não fazer, né? Que as pessoas usam como exemplo. Só que, cara, vendeu milhões de livros e vende centenas de livros por dia até hoje. Não tem como ser ruim. Tem como ser um estilo de leitura que a pessoa não gosta. E isso também, eu não gosto, eu acho uma bosta. Isso também não significa que você tem que fazer a mesma coisa. Por exemplo, o Senhor dos Anéis. Sim. Olha o tipo de leitura que é Senhor dos Anéis e tal. Eu amo, sou apaixonado. Foi a coisa que mais me marcou, assim, na adolescência e tal. Mas eu não escrevo nesse estilo. Eu fui por um caminho completamente contrário, sabe? E, tipo, continuo sendo apaixonado, mas eu não preciso seguir a mesma coisa. Porque eu sei os pontos que eu não concordo lá, que são os pontos que eu não gosto, falei, não vou usar isso. Vou pegar o que eu amo nessa história,
e não vou focar na parte que eu não gosto, é isso. Então, assim, muita parte, isso faz muito para você amadurecer como escritor, porque você tem que definir seu estilo, e definir seu estilo não é só seguir o que o seu ídolo fazia, senão você vai ser só uma cópiazinha de quinta dele. Definir seu estilo é pegar tudo que você ama, deixar de fora tudo que você não gostou e conseguir moldar isso, sabe? Exatamente. Isso torna a coisa bem mais legal. Quando eu vou apresentar o Insta pra galera, eu brinco... Eu tinha que pegar duas coisas bem fáceis de serem... do pessoal conhecer, né? E aí sempre que eu ia apresentar o Insta, eu falava assim, tá, mas o que é a história? É uma mistura de Dragon Ball com Senhor dos Anéis. Aí o cara fica assim, É um bom resumo. mano? Aí eu explicava, beleza, se passa uma fantasia medieval, só que aí você vai ter, né, alienígenas super poderosos, briga, porradaria pra nego voar 2 km. Então, assim, o estilo de escrita, tudo é Dragon Ball, purinho, só que você tem essa pegada de fantasia medieval. Apesar de eu, em si, ter me inspirado muito mais na Crônica do Matador do Rei, no estilo do Patrick Rothfuss, que ele tem essa coisa muito de vida cotidiana no livro dele, ele não tá ligando pra vingança do protagonista, que ele tem que derrotar o vilão no final da história, não sei o quê. Não, se você começar a se importar mesmo na história, como é que o protagonista vai ganhar dinheiro no dia seguinte? Porque ele tá fudido, acabado, e você fica nessa. E tanto que uma das cenas mais lindas pra mim, das melhores cenas do livro, é quando ele tá num, tipo um bar lá, cabuloso, grandaço, tocando alaúde, que ele tá numa apresentação, concorrendo num concurso lá, de música. E eu acho linda, pô, uma cena que, tipo assim, é uma ceninha dele lá, tocando alaúde, porque ele precisa ter dinheiro. E aí ele foi lá tocar e tal, e a galera dança, e ele brinca com a alaúde, tocando uma música lá e outra. E, tipo... Véi, é lindo, eu sou apaixonado com essa cena, eu ria durante a leitura, mano. Então, assim, eu gosto muito dessa pegada de vida cotidiana. Os momentos que ele saía com os amigos, no livro tem muito, ele sai com os amigos, eles trocam ideia, bebem, vão conversar de tal assunto, não sei o que, tem isso, eu adoro, e foi coisa que eu puxei muito no Insta. Tanto que é um dos questionamentos que a galera fala, tem gente que não gosta, e eu super entendo, eu acho também, o Insta, principalmente o primeiro, tem um ritmo muito lento, parece que nada acontece, você lê mais da metade do livro e parece que nada aconteceu, depois daquela briga no início lá do Insta com o Thor gigante, você tem aquele período assim onde parece que não tá acontecendo nada e tal, mas é uma coisa que era importante para mim e eu queria muito, essa coisa da vida cotidiana dele, porque o conflito ali nos capítulos é como que ele vai lidar com aquela situação nova do cotidiano, que ele nunca teve. Nem que seja aprender a comer. Ele nunca comeu na vida. Ele tá lidando com a primeira vez que ele vai comer, sabe? Então tem muito isso no livro. Eu adoro. Foi uma coisa que eu adorei escrever. No segundo eu já peguei, puxei um pouquinho mais pra ação, pro treinamento dele e tal, descobri coisa nova. Mas o primeiro eu queria muito ter isso, sabe? Igual o autor do One Piece, ele fala. A galera que conhece One Piece, o Oda fala. Beleza, ele escreve a história, porra, o One Piece é gigantesco, tem arco e mais arco, o cara já criou um universo que ele pode fazer o que ele quiser, Só que o que ele gosta de fazer mesmo são os momentos da tripulação no barco. Quando eles estão conversando, quando eles estão fazendo piada e tal, e não sei o que. É os momentos que ele mais gosta de escrever, sabe? E eu tenho muito disso também. Porque eu gosto disso, quando os personagens estão interagindo e rindo um do outro e fazendo piadinha. Esse é o meu momento que eu mais amo. Claro que eu vou fazer história e a gente vai estudando, entendendo os arcos, narrativa e tudo mais, a gente vai estruturando. Mas o que eu gosto é isso. E o Insta era a minha primeira história, pô. Foi o que eu mais tive de liberdade, escrevi do meu jeito. Depois você começa a perceber que você inconscientemente vai fazendo, né? As coisinhas mais... nossa, escrevi... O Insta era pra ser um livro só, era pra ser grandaço. Aí eu percebi que não era esse estilo que eu queria fazer. Mudei o estilo da escrita, tirei muito das descrições e comecei a dividir para ficar livros menores, para ser uma leitura mais fácil pra galera. Mas era para ser um livrão desse tamanho, aos 3 No caso do Easter, como que você ia pular
esse cotidiano dele. Não tinha como. Como que um cara ia aparecer, ia descer das estrelas com superpoder e de repente ele tava ali no meio de todo mundo e nada tava acontecendo? Não tinha como pular essa parte cotidiana. Se você pulasse ali, ia ser uma coisa meio que... acabou de aparecer um cara aqui, tudo bem, tá tranquilo, não tá acontecendo nada. Tinha que explicar até pra ele o que tá acontecendo, até porque ele é um adolescente vive essa mudança, né? Ele vive essa mudança normalmente. É uma coisa que, tipo assim, a galera não pega muito por conta do design, que ele parece muito adulto, né? Porque é musculoso e tudo mais. Mas isso tem a mentalidade de um adolescente. Assim como a Cinda, pô. A Cinda é descendente de estrelas e tal, então ela tem 40 anos de idade, ela é meio que o contrário. O físico dela parece uma pessoa de 17, 18 anos, só que ela tem 40 anos de idade. Então, assim, muda, os dois são o inverso, sabe? Enquanto ele já tá com um corpo físico que tá atingindo o auge, praticamente no auge já, ela não, mas a cabeça dela já tá. Então, essa relação dos dois, que eu tentei fazer muito, sabe? Essa coisa de como ela é madura e não vê as coisas do mesmo jeito que ele, como ele é inocente e chega a ser idiota de vez em quando. É um tipo de personagem que eu amo fazer, porque é muito fácil de você introduzir o leitor na história, porque se o personagem ele também não conhece nada, ele tem que aprender tudo, você vai ter que ensinar. E quando você está ensinando para ele, o leitor está aprendendo junto sobre aquele mundo. Eu adoro fazer esse tipo de personagem, porque tira a necessidade de você ficar descrevendo tudo, explicando o mundo. Não! O personagem vai passar pelas situações e você vai ter que mostrar como é aquela situação naquele mundo. E aí o leitor aprende junto. Né? Assim que você, por exemplo, que a galera descobriu que apesar de ser uma fantasia medieval, você tem roupas mais normais, você vai ter bermuda, você vai ter camiseta, não vai ser aquelas roupas de couro, não sei o que, só de fantasia medieval. Sim. Você vai aprender que a galera faz comidas de tal tipo, você vai aprender que as coisas é assim, assado, sabe? Muita coisinha que eu fui apresentando que era divertido. É um mundo novo, né? Você precisa apresentar. Foi minha diversão. O Ista foi uma história que eu construí assim. É aquela primeira mesmo, que você faz para se divertir. Hoje em dia eu tô trabalhando numa edição nova. Ainda não vou tirar o espírito do Ista, mas muita coisa que eu mudei, principalmente questão de personagens. Acho que a gente vai evoluindo e eu fui percebendo o quanto o livro do Ista ele tava machista. Sabe, não era a intenção, mas praticamente não tinha personagens femininos. Tinha gente que reclamava que a Cinda estava ali só para ser a parceira dele e nunca foi minha intenção. Eu achava que a Cinda seria a personagem que guiaria o Ista, porque ela é a personagem que apresenta tudo para ele, né? E eu tentei dar uma forçadinha a mais nisso, mostrar mais que a importância dela na história é isso, ela tá ali para colocar o Ista naquele mundo e introduzir mais personagens femininas, dar mais importância para elas, algumas coisinhas de sexualização que eu dei uma alterada para ficar mais, que eu acho que incomodou algumas mulheres que leram. Então assim, a gente vai evoluindo e essa edição nova eu quero que seja uma coisa bem bacana, mas ainda vai continuar o espírito, aquela coisa da vida cotidiana do negócio vai ter, e coloquei uma ceninha extra também, e assim a gente evolui. Eu vou fazer isso de novo, vai sair edição nova, não sei quando, né? Não é projeto que a gente fala assim, vai sair, pum, vai sair agora. Não, tô montando e tá ficando legal, mas não sei quando é que vai sair não, mas vai ser bem bacana. Não, com certeza, é uma evolução. O pessoal precisa entender que é isso, a gente evolui, a gente erra e as pessoas têm que aprender a ensinar e não massacrar, porque às vezes é só massacrar por massacrar e queimar o cara e... Não, puta cara, não percebi, tô vendo seu ponto de vista, concordo. É lógico que tem gente que é cabeça dura, mas tô vendo seu ponto de vista, realmente vou melhorar. Às vezes é assim que resolve uma conversa, a gente né? sempre quer defender o filho, né? Então assim... Claro que no início, que eu comecei a receber crítica, era difícil de aceitar. Eu sempre evitei discutir, nunca bati boca pra falar que eu tava certa e a pessoa tava errada, mas muitas vezes a pessoa falava pra mim e eu meio que ria e desconversava, beleza e tal. Só que aos poucos você vai recebendo as críticas, você vai começando a entender, você vai analisando. Até mesmo aquela história lá do Papo de Autor, que teve aquela crítica lá em cima do Insta, de 1 estrela e tal.
Eu não sei se você lembra que teve, que a gente... Não lembro. O carinha avaliou isso, de uma estrela lá na Amazon e tal. Eu falei, caramba, velho, ó. E eu li a crítica inteirinha, o cara fez um textaço pra falar. E eu, entendi muito o que o cara falou. Fui, peguei tudo que eu podia alterar do que ele tava falando. Tinha coisas que não tinha como. O cara tava esperando um Game of Thrones lendo um livro de anime. Mas, assim, tudo que eu podia eu peguei, analisei. Realmente, o diálogo, às vezes, que ele pontuou que era muito mecânico. Tirei. Tinha diálogos que meio que era mecânico, mas não tinha jeito, ia ficar mecânico, porque é um livro para adolescente baseado em anime, tem falas que são, assim, essas coisas meio... como é que fala? Frase de efeito e coisas do tipo. Uma coisinha que eu já não fiz foi dar nome para poder, que eu falei assim, não, isso não vou chegar nesse ponto, mas poderia ter também. Então, assim... a gente aceita as críticas, a gente vai mudando, a gente vai melhorando. Tanto que pro SEMA agora foi algo que eu queria focar muito nessa questão de representatividade, tudo que eu deixei de mostrar nos outros livros. Então eu tentei fazer algo muito brasileiro. Então o personagem é um personagem negro, o protagonista é negro, porque é o Saci, se passa em BH, a protagonista também é mistura de negra com indígena. Você vai ter personagens de todos os tipos, muitas vivências diferentes, assim, tentei fazer algo muito, muito representativo mesmo, tanto que eu tive leitura beta de amigos meus que são homossexuais, eles passaram para amigos que são trans, minha namorada como mulher negra também leu e me deu dicas falando o que dava certo, o que não podia, então assim, tudo isso eu fui pegando, né, até questões de palavras que a gente usa, por exemplo, um amigo meu que ele é negro, ele é gay, e ele virou e falou assim, evita ficar usando coisa igual você colocou energia negra, não sei o que, isso não é muito legal, tem gente que incomoda, eu falei, tá, e eu realmente não precisava colocar energia negra, energia maligna e pronto, não precisa associar, e super mudei, tem gente que acha que isso é um absurdo, que você nunca poderia fazer, eu falei, mano, eu mudei uma palavra, tipo, não foi, eu não destruí minha história, eu mudei uma palavra e, tipo, vai atingir mais gente por causa disso, de uma palavra que eu mudei, pra mim é super vantagem, né, então assim, você vai crescendo, você vai aprendendo, nunca que eu ia imaginar que o mercado negro podia ter essa influência em algumas pessoas, mas hoje em dia, né, a gente tá num outro mundo e tem coisas que incomodam, né, a galera tá cada vez mais desperta pra isso, e a gente vai aprendendo, pô. E a língua é viva, né? Ela vai modificar e às vezes você não percebe. Por exemplo, a palavra denegrir, eu nunca na minha vida liguei ela ao negro. Nunca. E aí quando eu tava conversando com um amigo meu, ele falou, aí eu... Cara, pra chave bater na minha cabeça, entendeu? Que realmente é uma palavra racista, até a chave bater na minha cabeça, e eu pensei assim, eu poderia muito bem ter escrito um texto, colocado a palavra denegrir de algum jeito, e as pessoas criticarem, mas assim... Cara, até eu me ligar aqui da ligação... E aí ia demorar muito, não é assim. Não é que a gente tá condenando quem faz isso. Porque a maioria das vezes a gente não pensa. Não tem problema nenhum você fazer. Mas depois que você tem a consciência, se é possível trocar, bom. Sim. É igual o criado mudo. Judiar, foi o Duda que mandou essa palavra lá no grupo. Acho que foi no Papo de Autor que ele mandou. Judiar. Cara, nunca que eu ia imaginar, mano. Mas judiar é super preconceituoso com o judeu, né? Pra judeu é. Eu fiquei assim. Cara, é mesmo. Porra, nunca tinha pensado nisso, sabe? Nunca tinha pensado nisso. Então, assim, a língua é viva e as pessoas estão cada vez mais despertas para esse tipo de preconceito e tirar esse tipo de coisa ajuda muito, mesmo que inconscientemente a gente vai tirando da cultura, sabe? E é legal, é muito bacana a gente começar a ter essa consciência, mas não é algo também que a gente condena alguém por fazer isso, sendo que não... Até porque eu não tô no meu lugar de fala pra falar de nada desse tipo, sabe? Eu tento fazer o que as pessoas me passam, eu não tô, né? E no Brasil a língua portuguesa tem mais de 400 mil palavras também, né? Só trocar uma por outra, não tem briga nenhuma também. Acho que tem isso, a língua portuguesa é uma das línguas mais difíceis que tem, essas coisas, acentuação e quantidade de palavras, significados e termos, não sei o que. É difícil, é uma língua difícil, mano, difícil pra caralho. Então, assim... A gente consegue fazer de tudo.
É muito legal. Troca aí, acabou. É. Pô, Henrique, eu queria agradecer o papo, foi um papo ótimo, a gente nem viu o tempo passar aqui. Ah, Aprendi muito sobre Light Novel e percebi que, cara, é um gênero muito importante pra gente evoluir ele e transformar ele em alguma coisa mais fácil da pessoa identificar. Puta, o e você jovem sabe o que bateu que na, é? na, na leitura. Uma coisinha interessante Light Novel, porque é igual você falou, a gente está num mundo que a cada vez mais você precisa de algo ágil, algo rápido. Cara, saiu uma pesquisa na televisão, eu tava vendo esses dias, o tempo médio de atenção de uma pessoa diminuiu muito. Antes acho que era coisa de 13 segundos, hoje foi para 5. O tempo de atenção que tá menor do que de um peixe. Até um peixe passa mais tempo prestando atenção em algo do que uma pessoa hoje em dia. Essa coisa, você tem milhares de canais, você vai mudando. Então, assim, quanto mais ágil, quanto mais rápida e leve for a leitura, mais as chances da pessoa engajar naquilo. Claro que muita gente vai achar, não, isso não é comigo, eu não sou assim e tal. Mas é porque a gente já tem o costume. Pra quem não tem o costume, é assim, cara. Celular hoje em dia não é isso. Você tá ali no Instagram, você não passou 3 segundos olhando pra uma foto. Você não passou 3 segundos, você já passou pra próxima. Então, assim, é um estilo de leitura que eu acho que tem muito espaço para crescer. Só precisa de bons autores e boas editoras querendo trazer para cá. Infelizmente a gente só tem uma editora que realmente tem algum foco nisso aqui no Brasil. E infelizmente o público leitor não é minúsculo e muita galera é acostumada justamente em ter livros de graça, porque eles sempre pegaram de scans que traduziam de graça e postavam na internet. Então é um público muito difícil de mudar a cabeça, sabe? E também tem a questão de o que esse público acaba consumindo não são coisas muito legais, igual uma coisinha que eu quero até deixar, cara. Eu vou deixar com um protestozinho. Essa Light Novel aqui, ó, que eu comprei, tô lendo. E, mano, é um livro que é feito para adolescentes e que tem sexualização infantil no livro, sabe? A editora trouxe para o Brasil e é algo que eu acho absurdo, como que é feito de forma leviana no Japão. Hoje em dia, se eu não me engano, tá tendo protestos quanto a isso e tá tentando mudar essa visão lá, mas ainda é algo que tá começando e é pesado quando você começa a reparar. Essa Light Novel, então, eu comecei a ler, eu falei, cara, não dá, é uma sexualização infantil assim, mascarada, que você fica assim, coisa horrível. Tem outra também, saga, que chama No Game No Life, e eu super adorava, achava a história legal pra caramba, e quando bateram em mim e falaram assim, mano, você já percebeu isso? Olha o que esse anime tá fazendo. Que eu comecei a parar pra ver, eu falei, mano, que absurdo. Hoje em dia eu não acompanho mais, não quis comprar as light novels que a editora publica, porque eu achei, realmente comecei a achar, perceber e vi o quanto era absurdo. Então, é uma crítica que eu quero muito fazer. Tem muita coisa boa no Japão. Pô, essa aqui, cara, tem só 5 volumes dela publicados aqui no Brasil, né? A New Pop acabou de publicar o 5º volume. Eu tenho os 4 primeiros aqui. Lindo, uma história maravilhosa. Pra quem ama MMO, RPG e tal, vai adorar. Tem anime também. Quem quer começar com anime, conhecer como é que é a história, legal demais. Muito, muito mesmo, de verdade. E não tem tanta, né? Galera não fala muito, sabe? Mas é fantástico. É uma história muito, muito, muito divertida mesmo. Então, assim, tem muita coisa boa. Só tem que trazer pra cá. E o público começar a entender isso. Então, só deixar esse... E para o pessoal perceber a importância, né? A importância do leitor sensível. Que a gente vê a discussão que a galera fala que é contra leitor sensível. Cara, leitor sensível é para não deixar passar esse tipo de coisa, né? Sim. Esse tipo de absurdo então, aí. Então, vamos prestar atenção no que a gente está escrevendo não também, dá mais porque o escritor tem... A gente já está num nível mais, hoje em dia que não dá para ficar aceitando. Então, espero que light novels cresçam bastante. Espero que a galera entenda que não é só você escrever coisa no Japão, escrever coisa de anime e repetir o que já foi feito. Aqui no Brasil a gente tem muito espaço para light novel, já existe. Pô, o Pedro Bandeira tá escrevendo light novel aí tem muito tempo. É um estilo de escrita, não tem essas regras igual tem galera muito...
otaku é sempre assim, mas tem a galera que quer que tenha tantas ilustrações e seja assim assado, com negócio que tenha que ser no Japão, com uma história igual. Não é assim, o conceito de light novel é muito mais amplo. Claro que se você quiser focar no comercial dessa parte, você vai ter que ter essas ilustrações de estilo de mangá e tal, você vai usar, mas não é isso que significa light novel, e é algo que eu ainda pretendo fazer, ajudar, né, a fazer crescer muito aqui no Brasil. Já tem escritores que estão voltados para isso e eu acho que dá para melhorar bastante. Com certeza, pessoal. Eu também acho que é um caminho a seguir. Quem sabe a Light Novel não é o novo gibi, né? Não vai ser Nossa! aquela coisa que a gente vai pegar pra ler quando a gente tá querendo mesmo passar tempo, que a gente quer. É um início de leitura. Como eu falei, eu tenho que escrever um texto sobre isso, mas a perda do gibi foi uma coisa tão grande que passou despercebida, mas a gente vai ter. Vai ter uma reviravolta aí, eu tenho certeza que a gente vai começar a trazer de volta os leitores jovens para a literatura. Queria pedir pro pessoal aproveitar, todos os links do Henrique vão estar aqui, dos livros, das redes sociais, tá? Vou colocar aqui. Curta, compartilhe. A gente faz esse programa para vocês mesmos, para vocês conhecerem um pouquinho mais da literatura, para a gente conhecer. Eu sou um cara que estou aprendendo cada dia mais e espero ser assim até tá bem velhinho. E de novo agradecer o Henrique aqui, foi um papo muito interessante, gostei bastante mesmo, muito obrigado. E quiser deixar algum comentário final pra galera aí, o espaço é seu. Pô, primeiro, muito obrigado, valeu Valdir me chamar aqui, foi bem legal essa conversa, todo mundo que assistiu, valeu mesmo, foi uma conversa bem interessante que eu pude mostrar, né, essas coisas para vocês e eu gosto muito de apresentar, lembrando, eu tenho essa sagazinha de fantasia medieval, quem quiser comprar, tem alguns exemplares ainda, não tenho muitos porque... pandemia, todos esses problemas, não teve como eu continuar produzindo físico, então eu tenho mais 10 exemplares de cada só aqui, e provavelmente é isso que vai ficar durante pelo menos esse ano aí. Então quem quiser adquirir, quiser conhecer minhas histórias, pega. O Repetente também, esse eu já tenho um estoquezinho maior, ele eu lancei tem menos tempo, é um drama adolescente, para quem gosta de romance, é super divertido, cheio de referência a animes, coisas do tipo. É bem legal e para chorar bastante também. Quem leu já falou que chorou muito, então assim, recomendo se você quer entrar numa badzinha. Mas é uma história bem legal que fala sobre como você tem que seguir em frente, lidar com perdas, esse tipo de coisa assim. Foi algo que eu gostei muito de escrever. Claro, temos Curtos e Fantásticos, que o Valdir também tem, sempre recomendando pra galera que essa antologia é linda, maravilhosa e foi perfeito participar. Eu tenho outras antologias de contos também que eu participei. Uma delas está disponível de forma física. Vocês podem entrar no site, né? Vai ter o link aqui, o Valdir vai colocar, vocês podem conhecer. Além disso, no site que o Valdir vai colocar aqui, tem obras light novels de outros autores brasileiros, tá? É uma turminha que a gente está meio que juntando. Infelizmente, o grupo de Facebook meio que acabou. Eu não tinha tempo para administrar e a galera não tava... Acho que não tava tendo tempo, né? Não tava vindo muito. Mas ainda assim tem obras de outros autores brasileiros, maioria de iniciante, quem quiser dar uma força, achar que pode pegar para ler, é claro que, não esperem obras de arte maravilhosas e tal, a galerinha mesmo que está iniciando, tem alguns que são amadores ainda, mas tentaram publicar o primeiro livro, é super legal dar um apoio, ler história, quem puser, até ler e passar crítica para ele, sabe? Inclusive a autora que é amiga minha, ela já tem mais um tempo de estrada, na verdade, acho que ela tem, se bobear, mais coisa publicada que eu. Tem link para os livros dela lá também, ela tem uma saga bem legal que mistura ficção científica e algumas coisas meio indígenas. Bem legal, quem quiser conhecer light novel, quiser conhecer estilo, recomendo demais conhecer isso. No meu Instagram, o Valdir também vai deixar aqui, é onde eu compartilho e faço as coisas, eu acho super divertido. Aí, vista, Falta só vista, essa daí é minha história. E você autografou pro meu moleque ainda, né? Pra você ver como eu acredito que eu acredito no gibi. A prova aqui, ó, que não é conversa minha. Eu tô doido pra quando chegar o dia do legal, né? de poder ser legal demais.
já vou estar com alguns cabelos brancos, mas tô doido para esse dia chegar. Mas foi muito divertido, Valdir. Obrigadão mesmo, cara. Obrigado a todo Valeu, mundo. pessoal. Valeu, Henrique. Obrigadão, gente. Valeu.